Boa noite a todas, a todos, a todos. 30 de setembro de 2021, noite, quinta-feira, 19 horas e 19 minutos. 19 horas e 19 minutos, em conexão com a cidade de Osório. Em conexão com a cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. 18 graus, chuva, chove. Esse é o primeiro encontro do projeto Lojas Africanas, Territórios de Afeto, com os artistas, com os professores, professoras, artistas, afro-brasileiros, negros, afro-gaúchos, em Osório e região. Peço permissão aos nossos mais velhos e também aos nossos mais novos. Peço licença e que nos deem sabedoria. Aqui faço uma breve autodescrição. Meu nome é Leandro Machado, sou um homem negro, de pele clara, tenho barba grande, bigode, cabelo grande também. Meu cabelo está amarrado com um tecido, um pequeno tecido. Em volta do meu pescoço tem um pano vermelho e uso um blusão na cor cinza. Atrás de mim tem uma parede vermelha, uma pequena gaiola metálica com carvões dentro. No dia de hoje, a terrível marca em solo brasileiro, né, de mais de 596.413 mortes por Covid-19, Bolsonaro 17. Cara, não te ouço. Será que tu caiu? Mutou teu mic? O que houve? Ou tu só parou de falar mesmo? NEAB. Cara, tá cortando bastante teu áudio. Cultura. Tá cortando bastante teu áudio. Escola Municipal de Arte. Por muitos instantes eu fiquei sem te ouvir, cara. Tava cortando teu áudio. Agora voltou. Vou refazer, então. Esse último trecho, assim, principalmente. Tá, porque depois eu edito, né? O projeto Lojas Africanas, Territórios de Afeto, tem o financiamento do Procultura RS, Fundo de Apoio à Cultura, FAC, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com produção executiva da Stefanol Cultural e apoio do IEAV RS, DAC FURG, NEAB FURG, NEAB IF RS, Campus Osório, PPG AVI, FPEL, Arte Estação, Camarim Arte e Cultura, Escola Municipal de Arte Carlos Alberto de Oliveira, Cardão, Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Alegre, Cooperarte, Artes e Ações Integradas, Hábitos Noturnos, Selo de HQs e Estúdio. Dá uma fechadinha no teu áudio. Tá vazando, tá. Ah. As ações acontecerão pela internet com afro-artistas atuantes nas cidades de Osório, Pelotas, Rio Grande, Novo Hamburgo e Porto Alegre. Em cada localidade, há a previsão de no mínimo 4 encontros virtuais.
Como encaminhamento da edição inaugural do Lojas Africanas, Territórios de Afeto, o lançamento de um fanzine eletrônico e feira gráfica e exposição coletiva no IASB, na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, com o trabalho de todos os artistas participantes. Obviamente, todos aqueles participantes e que desejarem participar da exposição. A exposição no IEAV está agendada para inaugurar em 8 de novembro de 2021, com possibilidade de ser realizada presencialmente. Convido a todas, todos para seguirem, acompanharem o projeto nas redes sociais. No Instagram, lojas.africanas, no Facebook, Lojas Africanas. Hoje o encontro segue com o artista, professor, inventor múltiplo, artista, Evon da Fontoura, amigo, que é pai, que é amigo, que é pai. E que... Bom, eu peço que se apresente e é contigo, Evon. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo nessa roda, seja bem-vindo junto à nossa fogueira. Boa noite, Leandro. Boa noite para quem está nos assistindo também, demais amigos e amigas de Osório. Eu sou o professor Estevão da Fontoura, do campus Osório do IFRS, sou professor de arte, artista visual, artista multimídia, na verdade, costumo me definir porque não costumo trabalhar com apenas um formato e uma linguagem específica, mas transito, né, pelas diversas. E ultimamente as multimídias têm sido bem fortes no meu trabalho, inclusive estou com uma exposição agora no Marx que tem 3 obras bem ligadas a esse tipo de situação das artes multimídias e tecnológicas, né? Bom, eu estou vestindo uma camiseta preta, tenho barba curta, minha barba não está tão bonita quanto a do Leandro, que está bem comprida, né? Também queria, mas recentemente deu uma parada. Sou um homem negro de pele clara, cabelo crespo, não está muito grande, cortei do lado recentemente, então em cima está mais cheio. E eu estou sentado num sofá cinza e atrás de mim tem uma parede branca. Na verdade não é branca, é gelo, se o detalhe importa. E é com muito prazer, muito gosto que eu estou aqui participando do projeto. O Leandro é um grande parceiro de longa data. Viemos caminhando junto desde a faculdade, né? Desde as escadarias do Instituto de Artes da URGS. Lá na minha formatura, em 2003, tem foto com o Leandro lá me prestigiando. Então, remonta aí ao início dos anos 2000 a nossa parceria. E as provocações, né? Eu nunca tinha me preocupado ou pensado o que era ser um artista negro no contexto de Porto Alegre, né, em Rio Grande do Sul, até o Leandro vir me cutucar com essa pergunta, assim, tá, tu pensa sobre essas questões, isso aí aparece no teu trabalho. Eu, na verdade, na época que ele perguntou isso, nem tinha trabalho, né, era um estudante, assim, que fazia uns desenhos aqui, uns desenhos ali, não tinha nada mais consistente. Então, a influência do Leandro na minha produção vem desde essa época e é fundamental. Tanto que sempre quando me perguntam, eu digo. Se vocês pesquisarem aí no YouTube o meu nome, vão achar 2 ou 3 vídeos onde eu falo exatamente isso que eu estou falando aqui. Que foi o Leandro que me provocou lá no Instituto de Artes, antes de 2003, ali por 2002, 2003, a pensar nisso pela primeira vez. E a partir daí, e com o trabalho exatamente que na época o Leandro estava criando o trabalho Lojas Africanas, que na época ele falava, não sei, Leandro, agora tu me corrige, né? Mas eu me lembro, assim, tu me falava de uma impressão em serigrafia em sacolinhas plásticas da logomarca Lojas Africanas, né? E nessa distribuição disso
como uma performance a distribuição dessas sacolinhas em frente às lojas americanas, ali na Andradas e tal, alguma coisa assim. Isso era o que tu me comentava ao me perguntar se eu fazia, se eu me preocupava com essas questões, né? E eu me lembro que aquilo me deu um impacto, assim, nossa, que forte isso, que, né, quer dizer, putz, problematizar o nome de uma loja, sabe? Simplesmente, uma questão geopoética forte também, assim, né? Pensar, o que seria uma loja africana? Qual a diferença de uma loja africana para uma loja americana? Por que a loja se chama Americanas, né? Enfim, comecei a viajar muito naquilo. E aí, depois, tu fez um monte de coisa, né? Acho que eu lembro muito das sacolinhas de pano, sacolinhas retornáveis com a logomarca, a camiseta, que eu tive uma, e vou ter que confessar que eu não posso mais usar porque eu engordei, ela não serve mais, então quem está usando hoje em dia é minha irmã, mas enfim, e a sacolinha de pano eu devo ter em algum lugar até hoje. Enfim, aquilo tudo lá ficou muito presente, muito marcado para mim, né? Então essa referência é bem forte, essa trajetória é longa, né? Depois a gente teve aqui também a parceria no projeto Casa Grande, também no Arqueologias do Caminho, né? Então a gente já percorreu um caminho bem interessante juntos. E agora aqui no Territórios de Afeto, Lojas Africanas Territórios de Afeto, me dá muito prazer de poder participar e levar, saber que isso está chegando em Osório, né? Que a gente teve ou está tendo, né? Essa busca do Leandro aí por esse encontro, por alcançar essas pessoas de Osório e uma aproximação com o NEAB. Eu estou aqui representando o NEAB do campus, né, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Então, é muito gratificante, muito prazeroso e assim, Osório carece muito demais de qualquer ação, de qualquer proposta artística e de artistas negros e negras, né? E a gente tem isso, uma cidade que é muito árida, assim, ela é muito árida para o artista em geral, e para o artista negro e negra é o deserto total, assim, é complicado, é uma sensação de solidão tremenda e como se nada fosse florescer lá, né? Enfim, aí chega o Leandro com essa proposta, eu acho que é um pontapé, assim, para ver se alguma coisa acontece além do que tem acontecido, né? Eu, por exemplo, em 2020 desenvolvi um projeto Fora da Gaiola, com recurso da Prefeitura Municipal, né, a partir de um edital, foi muito legal. Claro que a pandemia deu uma esfriada, assim, nas propostas em geral, que todas envolviam, a maioria envolvia o contato direto com o público, como, por exemplo, uma das nossas principais propostas, que era a performance Gambia Rádio, acontecendo no centro da cidade, em contato com o público direto ali, algo que, no fim das contas, não foi possível de realizar, né? Mas, enfim, tiveram uma série de ações, então, assim, coisas aconteceram recentemente por causa de um movimento da assessora de cultura da época, e já mudou o governo, já se tem uma outra perspectiva, uma outra proposta, e, enfim, é muito difícil de fazer arte e trabalhar com cultura em Osório, né? Se tu não é de um CTG, se tu não é branco. Então, espero que o projeto do Leandro, que a proposta do Leandro, consiga fazer umas raízes avançarem um pouco mais por esse território e ver se surge no futuro alguns frutos. Em um futuro próximo, né? A gente sabe que o IF também tem uma influência importante na cidade e muita coisa já vem mudando em termos de perspectiva, de visão de mundo dos jovens, mas enfim, vamos ver como acontece o projeto aqui. Me alonguei um pouquinho. Não, tá bem. Acho que é um espaço para a gente poder pensar essas coisas, poder trazê-las também.
às vezes, enumerá-las e poder refletir em cima disso, né? Me lembrei da minha experiência também, por exemplo, meus pais moram em Sapucaia, eu por um bom tempo também vivi, né? Morei em Sapucaia, trabalhava em Porto Alegre, eu trabalhava em Canoas, e não só Sapucaia, mas outras áreas ali. Bom, elas estão mais próximas, né? Aqui da capital. Eu não sei um pouco da realidade de Osório, né? A gente imagina um pouco como seja uma. Sapucaia também era um lugar que, no quesito das artes visuais, ou pensar em artes um pouco mais amplo também, me parecia, na época, bastante restrito, né? Eu tentando buscar na memória, não me lembro de muitas. Me lembro, a gente mora no Rio Grande do Sul, então tem a questão dos gauchescos, né, a questão dessa representatividade, dessa cultural é bem forte. Pensar em música, né, a questão da música, ela acontece até mais, eu diria, e a gente presencia, né, outros ritmos, a questão, o que me vem tem essa onda, né, de sertanejo universitário, ou do sertanejo, é um pouco, fica girando em cima desse tema, em cima dessas notas, desses ritmos, dessa cultura. Sim, é essa coisa hegemônica, né? A gente até não está dizendo que não possa acontecer, né? E que não tem valor, e que não tem. Não é isso, né? Mas fica girando muito em cima disso, né? Não se abre ou oportuniza para outras. E às vezes nem é questão também de se abrir, também o quanto nós, enquanto trabalhadores da arte, ou também, sei lá, não sei como fazer, para modificar um contexto desse, né? O quanto somos Sim. propositivos também. Mas Leandro, aí tem a questão, eu acho que tem duas questões importantes da gente falar sobre isso que estamos tratando, né? Primeiro, essa coisa dos padrões. Quando tu fala assim que a gente não, né? Claro que a gente não vai rejeitar a música sertaneja como se fosse algo que não é cultura, que tal. Não, claro que não, óbvio, isso aí seria um absurdo. Mas o problema é ela ser hegemônica e ficar sempre trabalhando em cima de padrões industriais que não são mais criação artística, que se perde a criação artística e se entra dentro de um padrão que se repete, como tu estava falando, né? Fica se repetindo, e as pessoas perdem um pouco a noção do que é o que é interessante em uma coisa nova, o que é importante em uma coisa diferente, né? Quer dizer, quando tu fica imerso numa coisa que sempre é a mesma coisa e fica girando dentro de um padrão, tu meio que perde até a possibilidade de curtir outra coisa, né? E aí também tem essa questão da cultura de CTG, né? O problema é ela ser hegemônica, quer dizer, é como se no Rio Grande do Sul fosse obrigatório que todas as cidades tivessem essa cultura como principal. Então, em Osório tem um monte de CTG e não tem nenhum museu. E a prefeitura, as prefeituras, né, historicamente em Osório, entregam dinheiro público municipal para os CTGs, distribuem esse dinheiro público, e esse dinheiro não vai para nenhuma outra manifestação cultural como se ela não existisse. Então, esse é o problema dessa hegemonia, que é como se não houvesse outra coisa, né? Então, assim, a cultura hip hop ganha algum recurso em Osório? Não, ganha zero. E aí, para a cultura hip hop conseguir ganhar algum recurso, tem que sair um edital, que até hoje só saiu um, que foi exatamente esse que eu participei ano passado. Então, assim, só teve até hoje um edital. E foi um momento que se teve a possibilidade de pegar um recursinho pequenininho para fazer uma coisa com uma cultura hip hop que não fosse a cultura de CTG, né? Agora, CTG, os recursos são, assim, abundantes, entende?
Então é muito, eu acho muito grave, né, essa questão dessa hegemonia, não pela hegemonia em si, não porque, né, não em detrimento da cultura em si. Essa cultura, se as pessoas valorizam, que bom, então que continue, mas ela não pode eclipsar outras culturas, né? Quer dizer, ela não pode fazer com que desapareçam outras possibilidades de manifestação cultural. E Osório tem, por exemplo, tem slam, Osório tem encontro de rap na praça, tem até um evento que é bem tradicional lá, que é embaixo da Figueira, um evento de um slam, eu não tenho certeza se é um slam ou se é uma batalha de hip hop, mas enfim, é algo da cultura hip hop, né, que não recebe nenhum recurso, tem zero recurso do poder público, zero, nunca recebeu um centavo. Então, eu acho isso muito grave, porque com 1/10 do que os CTGs ganharam ano passado, a cultura hip hop criaria todo um evento, nossa, podia ser representativo para todo o litoral norte, entendeu? Podia abarcar uma série de questões, de coisas como grafite, o rap, a dança, o b-boy, tudo, poderia aparecer tudo isso num evento grande se tivesse um pouquinho de recurso que o CTG tem todos os anos, né? O próprio Moçambique, né, que só recebe recurso para o evento de outubro, que é a festa de Nossa Senhora do Rosário, se recebesse recursos com frequência, consistentemente, como os CTGs recebem, poderia realizar muito mais e talvez todo mundo conhecesse o Moçambique, não só quem é próximo ao Moçambique, né? Todo mundo saberia que tem uma cultura ancestral quilombola em Osório e nem todo mundo sabe. Os jovens, por exemplo, de Osório não têm muita noção do que seja o Moçambique, né? Então eu acho, é isso que eu queria dizer, assim, que eu acho bem grave dessa questão de alguma cultura se tornar hegemônica e ela abafar as outras, né? Se tu tem escassez de recursos, esses recursos acabam indo para essa cultura hegemônica quase que na sua totalidade, e quem não for daquilo, quem não faz aquilo, parece que não tem outra coisa para fazer, né? E não é a realidade. A gente sabe que tem as manifestações culturais mais diversas em todas as cidades, é só procurar que se encontra. Então, enfim, é isso. O Osório tem essa questão, né? E é muito conservadora também, de uma forma geral, a cidade. Então, meio que tem se perpetuado, não interessa qual governo que está, que sempre, inclusive, é quase que uma política do café com leite. Sempre tem ou é PMDB ou é PSDB, é uma coisa assim, é um vai e vem, sempre dois partidos. E não, é PDT e PSDB, mas no fim das contas dá tudo mais ou menos na mesma e não muda, sabe? É impressionante. E eu vou te dizer que o IF-RS tem sido um respiro na cidade nessa questão assim de trazer possibilidades diferentes, né? De manifestações culturais. O NEAB sempre promovendo uma série de projetos, de ações. Agora, o campus do IFRS lá é considerado longe, né? Essa coisa da noção, da percepção de distância das pessoas lá em Osório. É uma cidade que é relativamente pequena, né? Pequena em número de habitantes, pequena, o território não é tão pequeno, mas enfim, a zona urbana é pequena. Então, para as pessoas, algo que é a 1,5 km do centro é longe. Então, as pessoas não vão, tu promove eventos, as pessoas não vão, dizendo que é longe. Então, se não for no centro da cidade, ninguém vai. Essa é a questão. E o campus do IFE é na periferia, né? É no que seria considerado periferia da cidade. Então, mas é 1,5 km do centro, então é muito estranho, né, tudo isso. E eu acho que deve perceber que eu falo com um pouco de mágoa, né? Eu falo com um pouco de mágoa, porque é isso, tu ficar lá, tô lá desde 2016 promovendo atividades e ações diversas, e a gente costuma ter sempre, assim, meia dúzia de pessoas participando, e a gente ouve das pessoas dizendo isso, tá? É longe, você tem que sair um pouco do campus e ir para outros lugares da cidade. Eu fico pensando, meu Deus, a cidade é super pequena, o campus fica 1,5 km, dá para ir a pé, mas as pessoas dizem que é longe, não aparece. Tem mais questões, né? Acho que os muros do IFE, a cerca do IFE, e não só a cerca que está lá, a física, né, de concreto, mas enfim, esse afastamento de uma instituição federal, que é uma instituição que vem e segue suas próprias regras e não segue as regras conservadoras da cidade, né? Então gera um certo afastamento que é de outra ordem, da ordem simbólica. Enfim, é isso. É tanta coisa bacana, né? É tão bom
o que tu trouxeste, assim, a leitura, né, que te permite fazer, pois do tempo que tu já circula, né, por esse espaço, já habita, já vivencia. E muito legal ouvir, mesmo uma leitura na qual não só a leitura, mas tem um bocado de situações e que a gente gostaria de vê-las, ver mudanças, ver. Não sei bem direito. Mas acho legal, mesmo diante de todas essas dificuldades e do que aí está posto, né? Dessa falta de abertura e de coisas que seguem sendo as mesmas, né? Sim. É interessante pensar a possibilidade de mudanças, né? Como seguir trabalhando de modo estratégico, né? Para fazer pequenas mudanças, né? A revolução nem é a coisa de revolução, de mudanças profundas, não, são coisas pequenas, que as pessoas comecem a olhar para esse outro espaço, ou se interessem, né? A saber o que Sim, está eu quero te dar um acontecendo. exemplo. Eu quero te dar um exemplo bem concreto, Leandro, disso tudo que eu estou falando, né? Olha só, ano passado, eu quero até aqui aproveitar o espaço para elogiar publicamente a nossa antiga assessora de cultura do município, assessoria de cultura e juventude era o nome, Adriana Esperandir, que foi uma incansável batalhadora, assim, ela que é cantora, compositora, é uma grande cantora do litoral. Certamente tu já ouviu a voz dela em alguma vez que estivesse ouvindo aí a Cultura FM, volta e meia aparece, tocam ali as músicas dela, é realmente uma grande cantora. E a Adriana fez todo um trabalho, assim, se esforçou bastante para dentro de um contexto bem complicado, bem complexo, né, e desfavorável. Apareceu, então, ano passado com a Lei Aldir Blanc, com outros recursos que chegaram do governo do estado, com a rubrica da cultura, ou seja, só poderiam ser gastos com cultura, então não adiantava os políticos da cidade tentarem usar aquilo para outra coisa, só poderia ser utilizado com cultura. Claro, eles poderiam acabar direcionando tudo para o CTG, né, que era o meu grande medo na época, e eu falei muito com a Adriana em relação a isso, assim, fiz muitas críticas em relação ao dinheiro que vai do município para o CTG, né. E aí, quando chegou esse dinheiro do governo do estado, foi feito um edital, e esse edital era um edital, assim, perto dos editais que a gente está acostumado a trabalhar aqui em Porto Alegre, do governo do estado e do governo federal, enfim, quando tem, pouquinho, um edital de 5 mil para cada projeto. E premiariam 5, se eu não me engano, 5 projetos de 5 mil para cada categoria. Desculpe. E era artes visuais, literatura, música, dança, teatro, e eu não lembro se tinha mais alguma categoria, acho que era isso. E aí, o meu trabalho, eu fui contemplado nesse edital, e o meu trabalho do projeto Fora da Gaiola, o trabalho mais importante que eu consegui criar, que foi possível fazer mesmo no contexto da pandemia, né, foi o projeto, foi o trabalho contra a hipnose midiática low-tech, que está lá no meu canal do YouTube, depois quem quiser conhecer pode ir lá ver. E basicamente é uma intervenção sonora na cidade com carro de som. O que acontece, né? Osório tem essa cultura do carro de som, então é propaganda com carro de som o tempo todo. Eu morei lá 2 anos e meio, então tá em casa, daqui a pouco invade a tua casa uma propaganda, não importa se tu quer ou não quer ouvir, ela vai invadir a tua casa e tu vai ser obrigado a ouvir. E isso me incomodava muito na cidade. E aí um dia eu pensei, não tem um museu, não tem uma galeria, não tem um espaço para expor um trabalho artístico, mas eu tenho esse espaço do imaterial e do sonoro, né? Esse espaço do som que invade e que é tão utilizado e é normalmente utilizado, então por que não eu me utilizar desse espaço, que vai ser uma coisa que as pessoas vão ser forçadas a ouvir aquilo
que eu quero dizer ou aquele som que eu quero propor, né? E aí, então, fiz essa intervenção sonora. E o que aconteceu de legal? Que esse trabalho, ao ser realizado lá em Osório, dentro desse edital, para esse projeto, enfim, que era Fora da Gaiola, eu fiz um bom registro em vídeo, coloquei isso no meu canal do YouTube, circulou, algumas pessoas viram, tem muitos likes ali e tal. E aí, quando surgiu um edital do Museu de Arte Contemporânea do Paraná, eu achei que valia a pena inscrever aquele trabalho. E inscrevi, foi selecionado. 600 projetos do Brasil inteiro inscritos, e eu fiquei entre os 30 com esse projeto que eu realizei em Osório. E eu realizei esse projeto dessa forma, uma intervenção sonora na cidade, porque não tem galeria e não tem museu. E um museu comprou o meu trabalho. Então agora eu estou entrando no acervo do MAC do Paraná, a exposição vai inaugurar em novembro, e eu estou muito feliz que aconteceu esse giro, né? Essa virada, quer dizer, eu fiz um trabalho de um jeito porque numa cidade que não tem museu nem galeria. E aí uma cidade que tem muitos museus e galerias, um museu gostou desse trabalho a ponto de comprar, de adquirir para o seu acervo, né? Então estou muito feliz com isso que aconteceu, e o que eu acho curioso é que eu não sei se Osório vai ficar sabendo disso, entende? Osório mal percebeu que aquilo que estava acontecendo ali era uma manifestação artística, era uma coisa diferente. Mas isso, sinceramente, isso é o que menos importa para mim no momento, porque foi feito, foi realizado, quem viu, viu, quem não viu, não viu, quem ouviu, viu, quem não ouviu, não ouviu. Teve alguma influência, os meus estudantes me mandavam mensagem toda hora, posso ter o carro de som, passou aqui na frente da minha casa, não sei o quê. Então tinha um retorno assim legal da juventude, e agora tá indo lá para Curitiba. E lá em Curitiba eu fiz uma versão, obviamente fiz uma outra versão, foi uma versão feita especialmente para Curitiba, com sotaque curitibano, e vai ser um grande prazer ir lá registrar isso também em vídeo e fazer uma nova, né, criar mais uma nova coisa a partir daí. Então, assim, muita coisa legal pode rolar. Olha só, isso que eu queria dizer. Então, assim, com um edital, foi o primeiro edital de cultura que saiu em Osório. Então, um edital com um valorzinho tão irrisório, 5 mil para o projeto, reverberou dessa forma, né? Então, imagina se eles fizessem com mais frequência, se fosse anual esse edital, e se ampliasse, em vez de ser 5 mil, fosse 10, e se em vez de ser 5 prêmios de 10, fossem 10, 15. Aí, isso ia crescer de uma maneira, eu tenho certeza que a cidade ia começar a respirar arte, né? Mas o poder público, do jeito que está atualmente, não enxerga dessa forma e provavelmente não vai para esse caminho. Uma possibilidade também me chega, enquanto falava das outras vezes também, agora voltou na minha cabeça, que é o fato de, bom, esse trabalho não pode ser solitário, né? Essa construção das mudanças que a gente deseja não pode ser solitário, né? Não pode ser o trabalho de uma pessoa só. Né? Então, acredito que até tem um bom número de pessoas que perceberam isso, que percebem a cidade assim, que gostariam de vê-la de um modo outro, né? Mudanças ocorrendo por necessidade mesmo, porque acham que é importante, que gostariam de dividir isso também com outras tantas pessoas do local, e por aí vai. Mas é um trabalho bom, ele pode ser até de formiguinha, né? Que precisa de um tempo aí, não é de uma hora para outra, mas ele não pode ser um trabalho solitário, né? Ele precisa ser coletivo, precisa ter mais pessoas, mais braços, mais pernas, construir uma rede, né, que pudesse fortalecer uma rede, construir e fortalecer, né? Sim. E pensando essas ações, eu acho que são ações básicas de serem feitas, né? Acredito até que já esteja acontecendo, né, de um modo ou outro, mas as pessoas que desejam isso poderiam se encontrar, né, e fortalecer o trabalho juntas, de modo estratégico, sim, chamar outras pessoas. A gente, lá no campus, a gente fundou, né, também a Galeria de Arte Cláudia Paim,
e usando a estrutura do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, se buscou algum recurso, que se conseguiu inicialmente, só que daí o nosso primeiro ano de atuação foi exatamente o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, então a gente comprou algumas coisas, assim, a gente se estruturou, a gente comprou algumas molduras, a gente comprou alguns materiais que vão permitir iniciar no ano que vem, provavelmente a gente volte à atividade presencial ano que vem, né, em fevereiro, e aí a gente vai poder começar com alguma exposição já, enfim, apresentada desde o início, porque a gente já comprou alguns materiais e tal, só que, enfim, o campus tá sem atividade presencial, então a gente não teve muita possibilidade de ir lá realizar coisas. Consegui até bolsistas e a gente ficou só trabalhando, acabou trabalhando só nas redes sociais, né? Enfim, não foi possível fazer muita coisa. Mas o interessante é que nesse meio tempo foi aprovada uma política de arte e cultura do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o que garantiu maiores recursos para os campi, maiores recursos específicos para editais específicos de arte e cultura dentro dos campi, e provavelmente no ano que vem a gente consiga levantar um recurso de edital interno para fazer, por exemplo, umas 4 exposições no ano. Então, poder fazer 4 exposições no ano, a gente sabe que os recursos que a gente vai conseguir não vão ser assim nada de muito extraordinário, vão ser recursos assim que vão viabilizar mesmo a produção de uma exposição e talvez um pequeno cachê para os artistas, assim, simbólico, mas a gente já sabe que vai poder fazer, né? E é um espaço novo, é algo que a gente espera que faça uma diferença na cidade. O que a gente vai sempre esbarrar é nessa postura que eu já te comentei antes, das pessoas sempre acharem que é longe, dizerem que é longe, as pessoas não se deslocarem, né? Não, esse longe não é só o longe de ser longe geograficamente dentro da cidade, mas as pessoas não se sentem convidadas, as pessoas não sabem o que é o IF, né? Então, assim, as pessoas chegam lá e perguntam para o guarda na entrada quanto custa a mensalidade para estudar lá. E, né, as pessoas não têm o hábito de olhar, ver que é Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e olhar no site, pesquisar para ver e descobrir que é de graça, que é só participar da seleção. Então, assim, tem uma série de questões que afastam as pessoas e que a postura das pessoas da cidade não ajuda isso a mudar, né? Quer dizer, as pessoas são muito conservadoras, elas acham que uma coisa é uma coisa e pronto, elas não entendem que as coisas podem mudar, ou não querem saber que as coisas podem mudar, então vê uma escola federal dentro da cidade e não buscam atravessar a entrada para ir perguntar uma informação correta e ficam achando que tem que pagar para estudar lá, que é uma coisa privada, ou que é qualquer outra coisa que não é o que é. E aí, então, assim, as pessoas entrarem lá e verem uma exposição de arte, ainda acho que, assim, se a gente conseguir tocar os estudantes do campus, já é bastante coisa, que são em torno de 1.000. Então, os 1.000 estudantes da cidade e da região já poderem ver uma exposição de arte aqui e ali, né? Poderem ter essa outra referência, enfim, perceber uma coisa nova, diferente. Acho que é o que a gente pode fazer e eu espero que ano que vem a gente consiga de fato fazer, né? Em parte, ao que tu trouxeste agora, fico imaginando que o trabalho seja ainda até anterior ainda, né? De construir uma base que é anterior a tudo isso, a tudo isso que me refiro, a gente está aqui falando sobre artes visuais, né? Sobre artes na sua mais ampla e complexa possibilidade, não só nas artes visuais, na dança, no teatro, na música, no grafite e por aí vai. Mas me parece que, diante dessa leitura fina, né, que tu percebeu, que tu trazes, o trabalho a ser feito também que passa antes, né, que é de levar o IF para a rua, que é de levar o IF ao encontro dessa sociedade aí, ir à rua, né, sei lá, fazer exposições do que é o IF para as pessoas, né? Sim. Ir ao encontro da comunidade, né? Fazendo esse chamamento, né, além de falar do que acontece naquele espaço ali, da sua importância,
para a cidade e para a região, e sei lá, as possibilidades todas que estão ali ainda por serem construídas, e construídas junto Uhum. com a comunidade, né? Eu acho que o IF Sim. tem que ir para a rua, e aí vai junto às artes visuais e as possibilidades de também poder, em uma certa medida, modificar um pouco da realidade, é isso. Para que daqui a pouco venha a verba para o hip hop, né? Venha a verba para Uhum. outras possibilidades de arte também, que a gente possa até de construir parceiros, é isso? Mesmo fora do IF, né? Porque sabem a Sim. importância desse espaço. E essa é uma realidade que se encontra em muitos lugares do país. Não é, não é só de Osório, não é restrita a Osório, acredito eu. Sim. É incrível que assim tem um trabalho bem forte do município, tem um trabalho bem forte na área do teatro e no sentido de oficinas de teatro. Então, desde pequena, as crianças de Osório têm experiência de participar de uma oficina de teatro, né? Se quiser seguir fazendo teatro, dá para fazer teatro até a fase jovem, adulta, assim. E isso, então o teatro tem uma força na cidade. Inclusive tem um festival de teatro municipal que tem uma importância interessante, assim, todos os anos promove um evento muito bacana e traz gente de fora enfim, inclusive nossos estudantes fundaram grupos de teatro dentro do IFE e já ganharam prêmios nesse festival. Então, assim, é muito legal isso. Mas, aí tu vê isso, né? Por exemplo, a cidade tem isso, mas não tem um teatro. Então, valoriza o teatro a ponto de ter oficinas de teatro há muitos anos e formar um monte de gente que vai para o teatro, desde diretores, atores, cenógrafos, não sei o quê, mas não enxerga a perspectiva de construir um teatro. Quer dizer, construir um teatro é algo que não está no horizonte da comunidade, enfim, dos políticos que são eleitos, né, enfim, não. Se não tem até hoje é porque não deram importância suficiente, né? E aí é isso que eu acho estranho, entende? Então, eu acredito, vendo isso, eu entendo, eu acredito que existe esperança, né, que a gente pode pensar que, pô, se uma cidade com 45 mil habitantes tem oficinas de teatro a ponto de formar um monte de gente que vai para o teatro depois, né? Nós temos hoje, só do ano passado, tem 5 estudantes nossos que estão na UFSC fazendo teatro, da turma que se formou ano passado. Quando eu estou falando ano passado, eu estou falando, na verdade, 2019, né? Cabeça da pandemia, assim. Mas, enfim, a nossa turma de 2019 que se formou, tem 5 meninas, 5 estudantes fazendo teatro na UFSC. Tem um menino fazendo música na URGS, tem outros 3 ou 4 fazendo festivais na URGS. Então, assim, a gente tem um movimento assim interessante, se for comparar com o número de pessoas, né, com a população da cidade, que é pequena, que é 45 mil habitantes. Então, assim, é um movimento interessante que está acontecendo, ainda que não haja esse ambiente na cidade, né? Então, assim, pequenas ações na cidade reverberam muito, então dá para ver que existe essa carência grande que as pessoas, os jovens, estão em busca, estão precisando ter acesso a coisas, né, a manifestações culturais diversas, a possibilidades, né, de contato com a arte das mais diversas, e quando tem, aquilo flui, né, aquilo aparece, aquilo ganha força. Mas eu acho também uma coisa grave, pensando no contexto do IFE, eu acho assim, as pessoas não vão querer, nunca elas vão querer pedir por algo que elas não conhecem. Então, enquanto elas não conhecerem certas possibilidades artísticas mais contemporâneas, elas nunca vão achar bom isso, elas nunca vão querer, elas nunca vão pedir por isso, elas nunca vão achar que isso é interessante ou que é importante investir dinheiro nisso, né? Então, vira um círculo vicioso de não ter arte contemporânea e não se achar que isso é importante ou que é interessante. E me parece que a necessidade de romper isso é mostrar, né? É fazer muito isso. Então, assim, que nem tu falou, buscar as pessoas para buscar meios de sair de dentro da instituição e fazer intervenções urbanas como essa que eu exemplifiquei antes.
e outras tantas possíveis, né? Ocupar o espaço da rua e fazer intervenções das mais diversas, inclusive musicais, né? Inclusive, a gente tem também lá um projeto autoral Afrobeat, onde a gente fez, onde os estudantes, eu propus que os estudantes compusessem músicas autorais, né, a partir de ritmos afrocentrados, e a gente apresentou isso no centro da cidade já umas 3 ou 4 vezes, e sempre que a gente apresentou a gente teve um retorno muito positivo, sempre foi muito potente, sempre as pessoas vieram elogiar, sempre as pessoas acharam aquilo impressionante, e saber que era composição dos estudantes, então, nossa, assim, pô, é como se fosse uma coisa muito inovadora, e na verdade é super simples, né? Os estudantes escrevem à vontade, é só tu dar o espaço para eles escreverem. Eles escrevem letra de música, escrevem poesia, escrevem redação, escrevem o que for, faz parte do exercício deles dentro da instituição educativa, né? Então assim, quando a gente se apresentou, sempre foi surpreendente. Mas é isso, também se a gente fizer dentro do campus, não vai ninguém. Nessas que a gente fez fora do campus e teve esses retornos muito positivos, sempre tinha assim meia dúzia assistindo, não era uma coisa assim de um público fantástico nem nada. Então é sempre, enfim, esse trabalho assim um pouco de tentar romper essa grande barreira que se coloca, né, a barreira do conservadorismo, assim, que é uma coisa bem estranha. E eu acho curioso que assim, quando uma das primeiras apresentações que a gente fez com o autoral Afrobeat foi num espaço, numa espécie de uma praça que tem ali no centro da cidade, que é o Largo dos Estudantes, e era bem na frente do hotel onde eu costumava ficar hospedado naquela época que eu morava em Osório. Aí quando eu voltei pro hotel, o gerente do hotel, pô, que legal, professor, que showzera, que não sei o que e tal. E o cara passa o dia inteiro só ouvindo música sertaneja no radinho, o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. E ele achou tão legal aquilo que eu levei, que era diferente, mas ele jamais procuraria, ou nunca vi ele buscar uma outra referência, fica só naquela mesma radiozinha de música sertaneja o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. Mas se ele visse muitas manifestações diversas de cultura afrocentrada na vida dele, no período, enfim, né, cotidianamente, é provável que ele fosse gostar, fosse buscar, porque quando ele ouviu uma única vez, ele manifestou muito que gostou. Então, só que é isso, é romper essa barreira do conservadorismo, que é uma coisa assim, parece às vezes impossível, né? Parece um trabalho assim de Sísifo, não parece que nunca está surtindo efeito, mas a gente sabe que está, né? E estamos lá, vamos seguindo. Já são 5 anos que eu estou lá em Osório. Muito legal. É bem isso mesmo, é isso mesmo. Essa é a nossa realidade. Nessa realidade que a gente enfrenta, assim. Não raro se depara com ela, né? Sai de casa, já ela ali está a nos olhar, a nos, a nos espreitar. E, Leandro, deixa eu te dizer uma coisa também, uma sugestão. Quando tu for colocar esse vídeo no YouTube, se puder colocar os links, porque no meu canal do YouTube tem o link para o vídeo sobre a Galeria de Arte Cláudia Paim e sobre o projeto autoral Afrobeat. Então, seria legal se desse para colocar os links para o pessoal, daqui a pouco, se ficar curioso, clicar ali, porque são vídeos bem assim, apresentando mesmo, assim, por que do projeto, de onde surgiu o projeto, como é que é o projeto, curtos, assim, vídeos de 5 a 7 minutos. Então, acho que valia a pena se der para fazer. Vamos, eu acho que é só pegar o endereço do YouTube, é isso? O link do YouTube. Uhum. Ver que horas temos. 8 horas e 7 minutos. Bom, a gente falou um pouquinho do IF, um pouquinho de Osório, né, da realidade um pouco que se apresenta em Osório. Tu chegou a conhecer outras pessoas a mais, outros artistas, tem o professor Oswaldir, tem junto lá com o Moçambique, né, a Rainha Ginga, o Rei do Congo. Tu visitaste? Tu foram os teus alunos, teus estudantes lá, né? Numa das O que edições, não? acontece? A gente, inclusive, foi nessa primeira vez que eu me apresentei com o autoral Afrobeat no centro de Osório, foi o momento em que o professor Oswaldir e a Rainha Ginga Francisca vieram me procurar, esperaram saindo do palco, assim, me abordaram, me passaram um cartãozinho com o telefone e disseram, liga pra gente, vamos
vamos conversar, né? Temos figurinhas para trocar. E a partir daí começou uma amizade muito legal, uma aproximação, né? E a gente tem feito muita coisa junto. Inclusive, hoje eles participam do nosso NEAB, né, como comunidade externa, e tem sido muito importante, assim, essa parceria com eles. A partir daí eu fui conhecer o Moçambique, me apaixonei, né? Incrível a manifestação, e deixa eu pensar, em 2019 eu acompanhei a festa, fiz muitos registros também em vídeo e áudio, e depois passei para eles, né? Estavam presentes também lá o nosso querido Marcelo Gobato, a Janice, lá da FURG, e os seus estudantes vieram fazer uma espécie de intercâmbio, foi bem interessante aquele momento ali. E com os meus estudantes a gente não conseguiu fazer nada ainda em relação ao Moçambique, inclusive porque essa época a época da festa é uma época que já é pro fim do ano, já é difícil de mobilizar os estudantes. Eu não consegui fazer com que os estudantes fossem na festa, eu fui e não encontrei nenhum estudante lá. E aí acabou que tive muita interação com o pessoal da FURG, né? Porque a gente passou o tempo todo trocando ideias e fazendo parcerias e imaginando coisas futuras que ainda vão acontecer, né? Por exemplo, no ano que vem, uma das coisas que a gente imagina é fazer uma exposição na Galeria de Arte Cláudia Paim dos meninos lá do pessoal do grupo da FURG, né? Fiquei bastante assim em contato com o Paulo e com o Macaulay, e acho que muita coisa legal pode acontecer no futuro, assim, em termos de pensar uma parceria com a FURG, né? O pessoal é muito legal, hein? O pessoal lá do Rio Grande é muito bacana, né, pessoal? Demais, demais. Tu teve conversa com eles também, né, aqui no projeto. Isso, pelo projeto. Eles fizeram uns registros artísticos muito legais, uns desenhos, umas pinturas do Moçambique que ficaram muito legais. Então, assim, enfim, a gente pretende fazer esse intercâmbio em seguida. Mas essa conversa com o Moçambique tem acontecido bastante, tenho acompanhado muito de perto, né? Também em 2019, ainda acho que eu estive na Casa de Cultura Hip Hop ali em Sapucaia. Acho que é Sapucaia, né? Ou é Sapucaia, né? Como é que é o nome dele, meu Deus? Aquele menino do hip hop, cara, me ajuda a lembrar aí. Rafuage. Né? O Rafuage tem a Casa de Cultura Hip Hop ali em Sapucaia, e teve uma situação em que veio o Boaventura Souza Santos ia fazer uma fala lá, e aí o Rafuage convidou o Moçambique para se apresentar, né? Então teve aconteceu esse evento e eu fui junto, participei, fui acompanhar. Sempre que eu posso, eu estou próximo do pessoal do Moçambique, sempre que tem alguma atividade deles, eu me aproximo. E é muito forte, é muito potente a manifestação, né, cultural, religiosa deles. E para quem não conhece, assim, hoje eu já estou mais acostumado, mas a primeira vez, nossa, foi muito emocionante, arrepiante, assim, né? Que é algo que a gente que é mais urbano, assim, não está conectado com essa cultura quilombola, né? E eu adoro, eu sempre que posso vou almoçar lá com a Rainha Ginga e com o professor Valdir, e a Francisca, então fica sempre contando história. Ela serve um prato lá e diz como é que ela aprendeu a fazer, que foi a avó que ensinou e não sei o quê, e que lá no quilombo, né, iam buscar no meio do mato tal raiz, porque ficava bom tempero, não sei o quê, e comiam isso, comiam aquilo. Ela vai contando muitas histórias, então eu sempre aprendo muito, é muito legal. Mas, enfim, no engajamento com os estudantes e com a instituição, parece que sempre tem uma barreira, sabe? É muito estranho, assim. Até mesmo na participação, eles participam agora do NEAB com a gente, e até mesmo com essa interação, eles estão dentro da instituição, mas ao mesmo tempo, não sei se parece que eles não se sentem parte, parece que a instituição também não consegue chegar no Moçambique, apesar de que a presidente do NEAB vive também visitando eles lá na casa deles, já encontrei com ela lá 2 vezes, e eu também, que já fui presidente do NEAB, que agora sou secretário do NEAB, eu estou sempre lá. Então tem uma conexão com a instituição, mas é que nós também não somos a instituição também rejeita a gente, né?
racismo estrutural está lá presente todo o tempo e a gente está sempre tendo que lutar para manter a nossa posição, para conseguir os recursos que a gente precisa, para fazer as coisas que a gente quer fazer, que a gente tem direito, né, como qualquer outro servidor lá do Instituto, mas parece que a gente está sempre tendo que dar uma forçada na barra para conseguir fazer qualquer coisa. Então, existe uma sensação muito estranha de que a gente não consegue nunca romper um certo limite, assim, né, que é imposto, e que não é, que é invisível, que não é falado, que não é dito, mas que está sempre presente, né? Essa limitação que tudo é sempre tão difícil para as pessoas negras dentro de uma instituição como o IFRS. E aí, mas o professor Oswaldir e a rainha Ginga Francisca, preta, né, para os íntimos, eles sabem, eles têm a noção de que das limitações que a gente tem enquanto servidores negros dentro da instituição e da limitação que a gente tem em termos de possibilidade de realização mesmo, né? Tudo que a gente pode, a gente sempre coloca à disposição. Às vezes isso parece pouco, mas a gente tem as nossas parcerias. Por exemplo, uma vez o professor Oswaldir precisava fazer um vídeo para divulgar o edital da Lei Aldir Blanc, que senão as pessoas de Osório iam perder, porque não estavam se inscrevendo, não estavam sabendo, não estavam acompanhando. E aí ele me procurou um dia, foi lá em casa, a gente ficou até meia-noite editando o vídeo, filmando, gravando, fazendo vídeo para postar nas redes sociais dele, para ver se ele conseguia alcançar aquele público que tinha direito, né? E eu falei para quando ele saiu de casa, já era 1h da manhã, eu olhei para ele e falei, isso aí é o NEAB ajudando a causa da quilombola, né? Não é o Oswaldir, é o brother aqui, veio na casa do Estevão, não. É o NEAB do IFRS dando uma força para a comunidade quilombola. Então, assim, às vezes a gente não enxerga também onde é que está essa conexão, né? Porque também a gente não se sente parte, eventualmente. Mas é bom a gente ficar sempre lembrando que isso é o trabalho que a gente tem que fazer, né? E a gente consegue, às vezes, fazer, ainda que pareça que não seja, mas é. É emocionante ouvir tuas palavras também. Que é algo que parece cotidiano, bobo, pueril, pequeno, né? Mas é bonito ver a gente se ajudando, a gente se fortalecendo, né? Crescendo juntos, né? Tentando transformar. Nós seguimos transformando a sociedade, né? Nós seguimos sempre em transformação. Em geral, quem não se transforma é a comunidade de não negros, não indígenas, não LGBTQIA+. Esses parece que se mantêm assim. É. Talvez no futuro a gente seja classificado como algum movimento, sabe, seja visto no futuro, sei lá, daqui a 50 anos a gente vai ser visto como um grupo que fez algumas transformações, né, locais, sei lá, ou não, mas, né, essas ações são cotidianas para nós e que são muito essa coisa da gente estar se ajudando, todo mundo mutuamente, uma comunidade que poderia ser muito maior, mas que aparentemente é pequena e que está sempre nessa resistência cultural. No fim das contas, no futuro pode ser que seja classificado como um movimento de alguma coisa que tem uma relevância. A gente ainda não sabe quanto isso vai reverberar, né? Sim. A gente está aqui imerso na situação no presente, né? Mas é isso. Já dá para pensar num movimento, sim. A gente já pode pensar que a gente está nessa parceria aqui desde 2000 e pouco, desde os anos 2000, já faz 20 anos. Tem uma série de projetos já concretizados que não são desprezíveis, que não são nulos, que não são pouca coisa, né? Se for botar na ponta do lápis quanto que se conseguiu levantar em editais, em recursos para fazer arte, já é um montante razoável. Claro que a gente sempre queria que fosse mais, né? Mas a gente já conseguiu fazer coisas assim de bastante relevância e conseguiu construir uma trajetória que não é também, que é relevante, que não é assim, algo que se possa desprezar, né? Mas a gente está aqui assim, sofrendo, assim, sendo esmagado pelo cotidiano, pelo dia a dia, pelas responsabilidades que talvez não consiga enxergar, né? Mas como tu falou, eu acho que com certeza a gente está fazendo algo que é importante, né? Esse cuidado mútuo, essa rede de afetos que se cria e que vai se fortalecendo, que vai se mantendo, é importante pra caramba. Eu acho que lá em Osório o nosso polo realmente sempre vai ser,
apesar de estar lá no IFE, está construindo uma série de coisas lá que eu acho que podem perpetuar, tendem a perpetuar, devem perpetuar. Acho que o Maçambique de Osório, a Rainha Ginga e o professor Oswaldir vão ser sempre também a nossa referência na cidade, né? Porque a importância que eles têm é grande demais, né? Eles são pessoas que têm um conhecimento, é uma dupla assim que tem um peso tremendo. Eu me lembrei que eu estou acompanhado aqui com a Fátima Farias, os escritos da Fátima, a poesia, o texto, a vivência, e abri a página aqui buscando um título hoje. Que diz um pouco, bastante do que a gente estava conversando, é óbvio. Diz muito de nós, mas do que a gente estava conversando. E fala o amor aos olhos da poeta. Eu te convido para a gente descobrir juntos do que ela traz aqui. Vamos nessa. Falar de amor sem saber o significado é complicado. Alguns dizem, amar não é ficar todo dia grudado. Outros dizem, como te amar se não quer ficar noite e dia ao meu lado? Amar. Nem sabemos o seu real predicado. É uma resposta pessoal que cada um saberá definir a seu modo. Um amor para cada um viver e esperar o resultado. Amor de fato, para mim, é um sentimento inventado. Só é real quando não experimentado. Se de fato acontece, nos assusta, nos prende em liberdade assistida, nos deixa desesperadas. Amor, pessoalmente, nunca me foi apresentado, já que não é pessoa, e sim um ser imaginado. Que complicado na mente poética de alguém que se encanta vendo amor por todo lado. Mas sentir o amor é bem demorado. Em mim ele bate, rebate. Eu devolvo em versos e fica dado o recado. Amor, na verdade, é semente interna que floresce todo dia, mesmo quando achamos não amar. Eis o dito cujo, aqui vivo e presente. Fátima Farias, o amor aos olhos da poeta. Nossa, lindo demais, lindo demais. Lindo demais. Fez todo sentido para mim. Fez todo sentido Fátima, para mim. Esse é o primeiro livro da Fátima, acho que desse ano ainda, de pandemia. Que legal. Fátima Farias? Fátima Farias. Ô, meu, vou te pedir um favor, me fotografa essa página aí e me manda para eu dar uma curtida depois com calma. Eu gostei demais. Faço sim. Que lindo. Vou comprar esse livro. Gostei muito. Acho que pelo tamanho da nossa conversa, a gente pode ir se encaminhando sim. no dia de hoje, né? E guardar Nós coisas, vamos marcar para a semana que vem. Repensar. Para terça-feira. Tá, beleza. A gente tentar trazer as pessoas, seguir convidando. O professor Oswaldir disse que ia tentar também encontrar outras pessoas, outros artistas. Tá, não, com certeza. Na terça-feira a gente segue. Espero que tenha participação mais ativa aí do pessoal. Acho que vai. Vamos ver se. Já valeu. Já valeu, porque esse seria é o legal eles encontro, assistirem essa conversa, né, cara? Antes de terça, não sei se dá. Não sei se tu consegue. Não sei. Não sei. Muita coisa, né? Mas tô da corrida. Mas é tranquilo.
Tranquilo, a gente vai chamando, seduzindo de um outro. Não, acho que as garotas vão. Ó, vou te dar uma Só na sugestão. outra live a gente. Vale. Vou te dar uma sugestão, então. Vai ser potente, eu acho. Pega só esse Olha. trechinho que tu leu a poesia e manda para as pessoas no WhatsApp junto com o convite para a live de terça-feira. Porque, ó, acho que vai capturar. Tá, vamos fazer então. Vamos fazer assim, ó. Faço metade, tu faz metade. Por exemplo, eu. Não, porque eu não tenho WhatsApp. E aí eu deixo para ti. Ah, claro. Não, manda para mim, pô, manda para mim. Tá. Eu pulverizo lá. É. Eu gostei muito da ideia. A ideia é muito boa. Acho que sim. Acho que é um carinho a mais, né? Acho bem. Claro. Maravilhoso. E eu acho ainda que a gente pode pulverizar isso para todas as pessoas da cidade de Osório. Eu acho, para virem conhecer o IFE, para virem conhecer. A gente chama as pessoas. Sim, com certeza. Eu estou brincando, mas ao mesmo tempo são estratégias assim que a gente vai ter que é possível de utilizar, né? Sim. E acho que dentro da nossa inteligência de revolução, inteligência de resistência já vivenciada há tanto tempo. Sim. Sabe que, assim, falando aqui agora contigo, me surgiu também uma ideia de uma estratégia que eu acho que tem a ver com essa coisa. A gente está falando que Osório é super conservadora, né? E talvez as estratégias mais conservadoras pudessem funcionar muito bem lá nesse sentido de divulgação e mesmo de produção. E aí me ocorreu que uma coisa que a gente poderia pensar em produzir, e eu lembrei agora do grupo GIA, não sei se tu lembra do coletivo GIA lá da Bahia, que eles produziam uns panfletos. A gente podia produzir uns panfletos, cara. Eu tenho possibilidade de imprimir panfleto lá na impressora do IFE à vontade, e preto e branco, assim, né? Uma coisa simples. Mas a gente podia pensar nisso, daqui a pouco a gente podia pensar mesmo, um dos resultados dessa conversa toda podia ser um panfleto que a gente distribuísse na cidade, sabe? Que acho que isso por mais bobo que pareça, por mais antiquado, acho que lá vai cair que nem uma luva. Uhum. Às vezes sim. Às vezes é o que já está inventado, né? Utilizar ele de um outro jeito, como tu fizeste com o carro de som. Sim, exatamente. Subverter de alguma maneira, né? Não, e eu tô falando isso pensando o seguinte, pensa numa folha A4 dobrada no meio, a gente tem 4 páginas. Convida cada um dos artistas aí para botar um conteúdo numa das páginas e tá feito. A logo do IFE no cantinho e a gente distribui na cidade, isso aí já dá com certeza já dá pano pra manga. Ah, certo. Vamos tentar fazer. Vamos tentar fazer isso depois, aí juntando as pessoas, vamos tentar fazer até para ver o que acontece, ver o que pode. Cara, e já eu me comprometo de ir até o IFE, imprimir e distribuir pela cidade. Boto nas caixinhas do correio, sabe? Vou andando assim, botando nas caixinhas do correio. A cidade é tão pequena que dá pra fazer isso uma tarde, entendeu? Com o pé só. Foi muito fácil. Que bom estar contigo. Agradeço mais uma vez de tu teres aberto a tua agenda, teres separado um pouquinho do teu tempo, da tua energia, para a gente poder estar juntos, poder conversar um pouco, trocar. Também é um momento dentro ainda de clima pandêmico, né? É o momento da gente poder se encontrar e conversar um pouco, e trocar, e parecer que estamos mais próximos. É isso aí. Não, conta comigo sempre, né? Já sabe. Tamo juntos. É muito bom. Obrigado, irmão. Então tá, velho. Nos falamos na terça, então. Qualquer coisa antes também. Falamos. Sim. Assim será. Vou te enviar o vídeo com a poesia da Fátima Faria. Tá bom. Então, beijo grande, valeu, meu. Uma boa noite para vocês aí. Abração. Tchau. Tchau.